Essa aula não reflete as opiniões da professora. Ela foi elaborada com base em documentos históricos escritos por historiadores respeitados. Respeitamos todas as religiões. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Oi pessoal, aqui é a professora Mayara, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre reforma protestante e contra-reforma. Bom, para que a reforma protestante acontecesse, algumas transformações estavam acontecendo lá da transição da Idade Média para a Idade Moderna. Então, do campo de vista político, as monarquias nacionais, que eram esses reinos absolutistas, nos quais o rei comandava tudo, tinha ali uma função nessas transformações. Então, politicamente, nós não tínhamos mais os feudos, né? O poder não estava mais fragmentado nas mãos de nobres. Economicamente falando, né, o mercantilismo, que deixou o feudalismo de lado. Então, lembrem que o mercantilismo nós já estudamos, né? Era um sistema econômico no qual havia prioridade por fundação de colônias, né, para retirar matéria-prima, vender produtos nesses lugares. Balança comercial favorável, lembram que nós estudamos em sala, que é eu exportar mais do que eu importo. Metalismo, que é a ideia de acúmulo de metais preciosos. E o protecionismo, que são os impostos criados para que houvesse um maior consumo dos produtos internos e não dos produtos vindos de outros países. No campo social, nós podemos destacar o êxodo rural, que fez com que grande parte da população que vivia no campo começasse a viver nas cidades. O surgimento e o crescimento da burguesia, né, que surgiu lá no final da Idade Média, mas que agora começa a ficar cada vez mais forte. E o próprio Renascimento, que foi o assunto que nós vimos anteriormente. Então, o Renascimento, também com as suas ideias, contrapondo ciência, né, razão e fé, vão ser campos muito fecundos para que a reforma protestante acontecesse. Bom, houve o fortalecimento do poder dos reis por conta do absolutismo, e alguns reis, como por exemplo o rei Henrique VIII, na Inglaterra, começou a rivalizar com o poder do Papa, né? Então, isso a gente pode citar como um exemplo de algo que facilitou para a reforma protestante na Inglaterra. Choque entre a condenação do lucro pela igreja e os interesses econômicos da burguesia, né? A igreja católica era contra a usura. A usura era algo que a igreja condenava. E o que é a usura, professora? É você lucrar. Então, digamos que eu paguei lá R$13 nessa caneta e eu vou vender a 8, né? A igreja iria dizer que eu estou cometendo usura, que eu estou lucrando muito em cima deste produto. E as críticas que começaram a ser cada vez mais ferrenhas, mais constantes, à igreja. Tudo isso levou à reforma protestante, que originou novas igrejas cristãs. Bom, dentro das críticas que a igreja católica começou a ter de lidar, nós vamos citar e vamos destacar algumas, tá? Como a desvirtuação dos valores cristãos por boa parte do clero. Então, vão surgir várias pessoas que vão começar a questionar e dizer que o clero, lembrem que o clero eram os membros da igreja, padres, bispos, o papa, e que esse clero estava desvirtuando os valores que Cristo realmente pregou, como usufruindo de riquezas, tendo muito luxo, ostentação na sua vida. O descaso na condução dos cultos e ritos. Gente, para vocês terem noção, os padres rezavam as missas de costas para as pessoas em latim. Absolve Domini animas omnium fidelium defunctorum abi omni vinculi delicitorum. Mas você rezar a missa em latim na Itália, sem problemas. Mas se você reza a missa em latim na França, na Alemanha, onde as pessoas não vão entender nada do que está sendo dito ali. Então, isso era um grande problema.
o desrespeito às regras religiosas, né? Então havia as regras, mas eles não seguiam essas regras. A venda, por exemplo, voltando às regras, o celibato não era respeitado. O celibato até hoje existe dentro da Igreja Católica, que é a ideia de que os padres, né, os líderes religiosos, bispos, papas, não podem se casar e não podem ter nenhum tipo de relacionamento amoroso. Eles têm que doar a sua vida para a causa cristã, né, para a igreja. Bom, outra coisa que era muito criticada era a venda da simonia, que é vender bênçãos, favores, objetos considerados sagrados. Estátuas de todos os seus santos favoritos. Santa Cecília para sua garganta, São Paulo para a coluna e para os pés inchados, irmão. São João para as mãos rachadas, a Virgem para afastar e até cargos dentro da igreja. Então, isso começou a ser muito questionado. Por que que a igreja, né, deixava ou fazia isso, essas vendas? E a venda de indulgências, que era uma coisa muito complicada, que era a venda, por exemplo, de remissão de penitência pelos pecados. É como se você estivesse comprando um documento onde vinha escrito que os seus pecados ou os pecados de um parente seu tinham sido perdoados. E na simonia a gente pode citar que se vendia ossos de galinha dizendo que eram ossos do corpo de Cristo, se vendia pedaços de madeira dizendo que era pedaços da cruz, onde Cristo foi crucificado, se vendia tecido, pedaço de tecido dizendo que era do santo sudário, que foi o tecido que cobriu o corpo de Cristo, né, após a crucificação. Então, criavam-se objetos dizendo que eram sagrados e se vendia. Por aqui venham ver a cabeça de João Batista. Deem graças pelas almas sagradas no paraíso. Venham por aqui para encomendar uma missa para os mortos. Continuem andando, continuem em frente. Aqui coloquem seu dinheiro na caixa. Para as pessoas, dizendo que aquilo ali garantiria o seu lugar no céu, garantiria o perdão dos seus pecados. Bom, a gente ouve muito falar de Martinho Lutero, né, que é sempre destacado como um reformador, né? Reforma. Quando eu falo em reforma, você pensa no quê? Eu vou reformar minha casa, eu vou destruir ela inteira e vou construir uma nova? Ou eu vou aproveitar algo que já tem na minha casa e vou aumentar, vou melhorar, vou modificar? Somos os irmãos à obra Las Vegas. Isso é reformar, certo? Então, quando eu falo em reforma protestante, eu estou falando de reformar a Igreja Católica, modificar algumas coisas nela, colocar algumas coisas, tirar algumas coisas dessa igreja que já existia. Então, a reforma protestante não era, a princípio, uma ideia de separação da Igreja Católica, e sim uma ideia de reformar, melhorar algo. Bom, o primeiro cara que tentou, de fato, né, fazer uma reforma, ainda que não se fale muito sobre ele, foi São Francisco de Assis, tá? Ele pregava que o clero tinha que viver uma vida mais simples, mais pobre, e que a igreja precisava, o mais rápido possível, se aproximar do povo. Mas as ideias dele não foram muito para frente, então por isso que a gente fala mais de Martinho Lutero. Bom, o Lutero era um burguês, tá? Ele era de uma família burguesa. Ele vivia na Alemanha e há um relato de que numa tempestade ele se abrigou embaixo de uma árvore e, muito preocupado com aquela tempestade, ele teria feito uma promessa que, se ele sobrevivesse àquela situação, ele iria se tornar padre. E ele sobrevive e entra para o seminário, vai estudar para ser padre. E no Principado alemão, né, que hoje seria a Alemanha. E ele é convidado pelo príncipe desse Principado alemão a estudar filosofia e direito na universidade. E ele logo começa também a ministrar aulas, né, nessa universidade depois que ele se formou. E há relatos de que ele criticava muito a igreja, né, que ele falava muito sobre o luxo. Ele começou a ler muito, né, e ter acesso a alguns livros da Bíblia. Vamos entender que nesse momento em que o Lutero começa a reforma protestante, tá, ele não tinha interesse de separação da Igreja Católica,
E quando ele começa a fazer essas leituras, a gente tem que entender que não havia um número muito grande de Bíblias completas circulando no mundo. Era um número muito pequeno, muito restrito. Quem fazia essas cópias eram os monges copistas, que a gente já estudou também lá na Idade Média. Então demorava muito tempo para conseguir tudo isso. Bom, chegou ao conhecimento, então, do Papa lá em Roma, que o Lutero, né, um padre, um cara que ministrava cursos para padres também dentro dessas universidades, estava falando mal da igreja, né, estava questionando a igreja. E Lutero fala, não, eu realmente não concordo com muita coisa. Ele continua falando mal da igreja católica, questionando algumas coisas. Bom, em 1517, o monge, né, ele era um monge da igreja católica, Martinho Lutero, apresenta em Wittenberg as 95 teses. O que eram 95 teses? Ele fez um documento que ele mandou para Roma, questionando algumas coisas que a igreja católica fazia. E ele falou assim, vamos aqui repensar, tem umas coisas aqui que a gente pode melhorar. Eu estava aqui lendo a Bíblia e eu interpretei de uma maneira diferente como nós vínhamos fazendo até agora. E Roma falou, Lutero, a igreja é desse jeito, né? O Papa falou, a igreja é assim, se ela deixar de ser assim, ela não é mais a igreja católica. Nessas 95 teses, ele condenava o comportamento do clero, né, esses membros da igreja, e também condenava a vinda das indulgências, entre muitas outras coisas que ele condenava, entre elas a adoração aos santos. Bom, depois de vários debates teológicos entre o Lutero e os sábios da igreja, em 1520 ele foi ameaçado de excomunhão. O que é excomunhão? Ele ia deixar de ser um membro da igreja católica. E vamos entender que a igreja católica ainda tinha muita importância. Então você dizer que Martinho Lutero ia ser excomungado, ele ia deixar de pertencer à igreja católica, era uma coisa muito complicada, era uma coisa muito triste para ele, né? E qualquer pessoa que fosse excomungado seria excluído da própria sociedade, então não seria legal que isso acontecesse com ele. E isso seria feito através de uma bula papal, que é um documento, né, que o Papa escreve dizendo alguma coisa, né, declarando alguma coisa, determinando alguma coisa. Bom, esses discursos do Lutero, principalmente contra as indulgências, começaram a circular dentro ali do Principado alemão. E quando os dominicanos, que é uma ordem religiosa, que quer dizer cães de Deus, que são os fiscais da Igreja Católica, responsáveis inclusive pela Inquisição, e eles fiscalizavam tudo que tem a ver com a Igreja Católica, foram para a região vender indulgências. E não conseguiram vender o tanto que eles pretendiam. Por quê? Aquelas críticas que o Lutero fazia, como que eles estão vendendo, né, pedaços de madeira dizendo que são pedaços da cruz, estão atribuindo, né, a objetos um poder que eles realmente não têm. Bom, o Lutero, então, conseguiu fazer isso com a população, mas os dominicanos conseguiram reverter um pouquinho a situação e começaram a vender indulgências. E há relatos de que o Lutero ficou muito irritado quando ele viu pessoas muito pobres tirando dinheiro daquilo que eles deveriam estar comprando comida, mas estavam pagando por documentos para ter o pecado perdoado, ou estavam comprando essas relíquias sagradas, essas indulgências. Bom, mesmo em toda essa situação, Lutero manteve as críticas à igreja, queimou a bula papal que o Papa tinha enviado dizendo que ele estava excomungado da igreja, e ele rompe definitivamente com a Igreja Católica, passa a ser perseguido pelos dominicanos, que eram essa ordem religiosa da Igreja Católica. Ele recebe apoio do príncipe, do Principado alemão, e ele começa, então, a estudar mais, a ter mais acesso a essas partes da Bíblia, e ele formula os princípios da doutrina luterana, que ele acabou chamando de Confissão de Augsburgo, que é um documento que surgiu em 1530. Quais são os principais pontos da Confissão de Augsburgo?
Bom, o Lutero dizia que a salvação só ocorria por meio da fé. Então, ele era contrário àquela ideia da Igreja Católica de que as boas obras também levam ao céu. Ele era a favor da livre interpretação da Bíblia, então que as pessoas deveriam ter acesso à Bíblia na sua língua para que pudessem fazer a leitura da Bíblia e fossem inspirados pelo Espírito Santo a entender aquilo que Deus queria daquela leitura. Ele era contra o celibato, até porque havia muitos padres, bispos, que não seguiam o celibato, né? Que não respeitavam e tinham famílias, tinham namoradas, tinham esposas. E abolição de sacramentos da Igreja Católica, deixando apenas o batismo e a Eucaristia. Eucaristia seria a Santa Ceia. E a substituição do latim pelo idioma falado no país. Então, se você estivesse na Alemanha, o culto deveria ser rezado em alemão. Se você estivesse no Brasil, em português. Bom, e com o apoio desse príncipe, ele faz a primeira tradução da Bíblia para o alemão. Então, a pessoa responsável por essa tradução é o Martinho Lutero. Continuando, então, as ideias do Martinho Lutero começaram a difundir pela Europa, principalmente com a ajuda da prensa de Gutenberg, que vai estar aparecendo aqui. A gente já viu no vídeo anterior, onde eu falei para vocês sobre o Renascimento. E aquelas placas, né, onde eles podiam escrever, fizeram com que eles pudessem imprimir cópias dessas ideias luteranas, e isso originou outros movimentos reformistas. Só antes da gente entrar no Calvino, entendam então que Lutero não queria separar-se da Igreja Católica, ele queria apenas que a Igreja revisse alguns pontos. Mas como a Igreja não cedeu, ele acabou criando uma nova doutrina que foi chamada de luterana, ou luteranismo, que deu origem a algumas igrejas que se basearam nessas ideias do Martinho Lutero. E aí a gente vai falar então de reforma protestante, porque a ideia era reformar a Igreja Católica, não separar, e protestante porque eles protestavam contra algumas coisas que eles eram contra nas atitudes da igreja naquele período. Vamos entender, eu sempre faço esse parênteses desde o começo do ano. Quando eu estou falando, não é aquilo que eu penso sobre a Igreja Católica, não é uma crítica pessoal. Isso são fatos históricos que ocorreram e a gente está conversando sobre eles, ok? Bom, o João Calvino ele era francês, tá? Ele se converteu ao protestantismo, que são essas ideias, né, novas, ainda acreditando em Cristo e tudo mais, tendo uma visão diferente e uma interpretação diferente da Bíblia, mas ele passou a sofrer perseguições e ele se refugiou na Suíça, onde ele criou a sua doutrina. O Calvino também era um burguês, tá? Então, o Martinho Lutero era de família burguesa e o João Calvino também era um burguês. Oi, meu nome é Betina, eu tenho 22 anos e R$1.042.000 de patrimônio acumulado. E aquilo que a gente pode destacar mais da doutrina do João Calvino era a predestinação divina. O Calvino dizia que Deus tinha escolhido já algumas pessoas para serem salvas e outras não. Eu sei, parece cruel, é estranho de imaginar. E como você saberia, né, que Deus te escolheu e não me escolheu? Ou me escolheu e não te escolheu? Bem louco! O Calvino dizia que você conseguiria perceber que você era escolhido para a salvação por meio da sua vida. Então, se você era uma pessoa que tinha uma vida bem-sucedida em vários sentidos, você percebia, então, que Deus estava te abençoando e isso era uma forma dele demonstrar que você tinha sido escolhido para ser salvo. E essa interpretação ganhou muito mais força depois da morte dele, quando os seguidores do Calvino interpretaram que a riqueza e a prosperidade que uma pessoa tem na sua vida... Que eu sou rica! ...é uma maneira de Deus demonstrar a sua graça, né? Os sinais de que Deus gosta de você, que Ele está te abençoando e que você é escolhido.
Então é uma ideia bem burguesa, né, de prosperidade financeira, de crescimento financeiro. E essa visão de riqueza trouxe para o calvinismo um grande apoio por parte da burguesia europeia, tá? E uma coisa muito importante que a gente precisa destacar também é que as ideias do Calvino deram origem ao puritanismo, né? Que são aquelas pessoas que deram origem a várias religiões, mas que basicamente foram responsáveis pela colonização da América do Norte. São aquelas pessoas com uma vida mais austera, né? Sem muitos exageros, e que são muito progressistas também. E eles tiveram um papel muito importante na colonização da América do Norte, principalmente. Continuando, nós vamos falar agora sobre a criação da igreja anglicana, tá? Na Inglaterra, a ruptura religiosa ela tem muito mais a ver com questão política do que com questão religiosa mesmo, com alguma discordância em relação a algo que a Igreja Católica fazia, tá? A motivação da separação da Igreja Católica e a criação da Igreja Anglicana foi um conflito de interesses entre a monarquia inglesa e o clero católico, tá? E também a insatisfação dos ingleses com a cobrança do dízimo pela Igreja. Então, na Inglaterra nós tínhamos o rei Henrique VIII, que era casado com Catarina de Aragão, só que ele não conseguiu com ela herdeiros homens que pudessem assumir o trono após a sua morte. E ele pediu ao Papa Clemente VII que anulasse o casamento dele com a Catarina, porque ele queria se casar com Ana Bolena, porque a ideia dele era ter um filho homem com Ana e que pudesse assumir o trono. Porém, obviamente, por conta de questões que têm a ver com a igreja, com os dogmas da igreja, o Papa falou: o que Deus uniu, o homem não separa. E não aceitou a anulação do casamento, ele não fez a anulação do casamento do Henrique VIII. Bom, o Henrique VIII então disse: beleza, então eu vou juntar agora a insatisfação que a gente tem, né, da igreja se metendo em assuntos que não tem a ver com religião, se metendo em assuntos políticos, e isso causava um incômodo muito grande no parlamento inglês, que era formado em sua grande maioria pelos burgueses. Ele se separa de Catarina, anula o seu casamento, cria uma nova religião chamada anglicanismo, se casa com Ana Bolena e desobedece o Papa. Ele foi excomungado, né, pela Igreja Católica, e ele decreta em 1534 o ato de supremacia, se tornando agora chefe da religião e chefe da política. Olha a jogada de mestre desse cara. Olha como agora ele tem muito mais poder, porque ele é chefe da religião e chefe também político. Ele é rei e também o chefe religioso. Tudo isso? E ele cria essa nova igreja, né, essa religião anglicana, que é quase a mesma coisa que a Igreja Católica. Mas agora ele tinha plenos poderes, ele comandava tanto a igreja quanto o país. E para vocês terem noção, até hoje na Inglaterra, tá, a Rainha Elizabeth, por exemplo, é rainha, né, ela tem o poder real e tem o poder também sobre a religião. Ela é líder tanto da religião quanto do país. Faz tempo. E aí uma coisinha pra gente entender, o Henrique VIII se deu mal nessa, tá? Porque ele também não conseguiu ter filhos homens com a Ana, ele casou várias vezes. Foi um cara que mandou matar as ex-mulheres, tá? Ele tinha essas questões estranhas. Hoje a gente sabe que, na verdade, ele tinha algum problema genético, porque ele chegava a ter filhos homens, mas eles não sobreviviam. Eles morriam muito cedo com algum problema genético, algum problema físico, né? Então não deu muito certo ali a ideia dele, né? Bom, o anglicanismo tornou-se a religião oficial da Inglaterra e o Estado confiscou as terras da Igreja Católica e expulsou a Igreja Católica da Inglaterra. Beleza? Ah, bom. Os principais pontos das doutrinas protestantes estão
resumidos aqui nesse slide. Quem quiser dar uma olhada nesse resumão, pausa o vídeo, dá uma olhada com calma e depois continua, ok? Porque são coisas que eu já expliquei. Então, vocês, se quiserem olhar com mais calma, pausem o vídeo e olhem com calma. Bom, mas e aí? A Igreja Católica viu tudo isso e falou, beleza, tá tudo certo, tá tudo sussa, tá tudo tranquilo. Não, ela reagiu. Através da Contra-Reforma, né? A reação da Igreja contra a Reforma Protestante. Por que a Igreja Católica teve que reagir? Bom, a Reforma Protestante, ela estava fazendo com que as igrejas protestantes expandissem, essas igrejas diferentes da Igreja Católica, e a Igreja Católica estava perdendo muitos fiéis por conta da expansão do protestantismo. Então, foi um movimento de renovação da igreja iniciado no Concílio de Trento, que foram várias reuniões que os líderes da Igreja Católica fizeram, convocadas pelo Papa Paulo III em 1545. E o que foi decidido nessas reuniões? Bom, a igreja reafirmou os seus dogmas. Dogmas são as verdades incontestáveis, tá? Que Maria era virgem quando concebeu Jesus. Se você for usar a razão, não faz o menor sentido, mas pela fé a gente crê nisso. E também a manutenção dos ritos católicos e a condenação da venda de indulgências e cargos eclesiásticos. Ela deu uma diferenciada aí porque passa a não mais vender as indulgências, tá? Que eram o perdão dos pecados, você pagava por aquilo. Bom, determinação da criação de seminários para a formação do clero, da elaboração do catecismo para a evangelização dos fiéis. Ou seja, eles começaram a criar mais escolas para formar mais padres, para difundir mais o catolicismo, para ver se eles não perdiam tanto terreno para as igrejas protestantes. Reorganização do Tribunal do Santo Ofício da Inquisição. Bom, o Tribunal do Santo Ofício, o Tribunal da Inquisição, era o tribunal que tinha o objetivo de julgar e punir casos de heresia. O que é heresia? Qualquer coisa que fosse contra a Igreja Católica. Então, você podia ser de outra religião e você poderia ser perseguido. Você podia não ter religião e ser perseguido. Você podia saber fazer um chá de boldo, né? E ao invés de curar as pessoas com a oração, com a fé, curar com um chazinho de boldo, você poderia ser punido como bruxa, punida como bruxa. Lembram do Galileu Galilei, lá do Renascimento? Foi perseguido pelo Tribunal da Inquisição, porque quando ele disse que o Sol era o centro e a Terra e os planetas giravam em torno do Sol, ele foi contra algo que a igreja pregava. E aí ele foi ameaçado de excomunhão, né, de ser expulso da Igreja Católica. E assim, o Tribunal da Inquisição, ele agia de uma forma bem complicada, né? As pessoas que eram acusadas de cometer heresias eram chamadas, convocadas pelo Tribunal da Santa Inquisição. Elas eram, então, questionadas, elas passavam por um interrogatório que podia ou não levar a rituais de tortura. Sim, a Igreja Católica torturava as pessoas, e por mais que a gente goste ou não disso, infelizmente aconteceu. O próprio Papa João Paulo II pediu perdão à humanidade, né, pelos erros cometidos pela igreja nesse período. E vamos entender que é uma igreja diferente e hoje a gente não pode querer colocar a culpa de tudo isso que aconteceu nas pessoas que hoje frequentam, né, a Igreja Católica. Lembrem que eu sempre digo, onde tem ser humano no meio vai dar caca, não importa qual seja a religião. Infelizmente existem pessoas que usam o nome de Deus de forma errada. Bom, nos tribunais, né, no Tribunal da Santa Inquisição, essas pessoas então eram questionadas, passavam por torturas. Você podia ter uma punição, dependendo do que você estava sendo acusado, rezar, pagar uma multa. E, infelizmente, nesses rituais de tortura, as pessoas ou ficavam com sequelas físicas, mentais, emocionais, por conta, né, de estarem passando por tortura física, ou essas pessoas morriam em decorrência dessas torturas, né? Eu vou falar para vocês só as mais leves, tá? Podia se arrancar as unhas das pessoas, queimar a pele das pessoas, colocá-las penduradas durante muito tempo, com muita dor. Tinha um instrumento que ele quebrava os ossos da mão,
ou do crânio. E, por exemplo, da mão, a pessoa não morria em decorrência, né, daquela fratura. Mas às vezes ficava 1 semana, 2 semanas num porão passando por essa tortura para que a pessoa dissesse que tinha cometido, sei lá, que crime, né, que a igreja queria dizer que ela tinha cometido. E às vezes essas pessoas morriam por infecção generalizada em decorrência daqueles machucados. Então, infelizmente, é uma página muito triste da nossa história, mas que nós precisamos falar sobre isso, né? Bom, foi criado também o Index, que é o Índice de Livros Proibidos. E a igreja, então, criou uma lista de livros que as pessoas não deveriam ler. E eram livros, assim, de matemática, astronomia, era uma forma realmente de cercear, de controlar a informação para que as pessoas pudessem ser manipuladas pela Igreja Católica. Bom, outra forma que a igreja usava para dar uma freada naquilo que o protestantismo estava conseguindo, que é ganhar tanto espaço, foi através da arte, né? Com a criação da arte barroca, que eram esculturas e pinturas que a igreja usava para fazer propaganda do catolicismo e ver se eles conseguiam ganhar mais um pouco de membros ou perder menos, né? Recuperar terreno no meio da reforma protestante. Bom, a igreja começou a perseguir os protestantes, tá? Contou com alianças com alguns monarcas europeus para combater o protestantismo. Então, países católicos que não queriam o crescimento do protestantismo ficaram ao lado da igreja. Na década de 1540, para vocês terem noção, o rei Francisco I instituiu a pena de morte aos huguenotes, que eram protestantes, né, calvinistas, que estavam se expandindo pelos principais centros comerciais da França. E um episódio muito triste ligado a essa perseguição foi a noite de São Bartolomeu, em 1572, quando, por ordem da família real, tropas francesas executaram centenas de huguenotes, que eram esses calvinistas, desencadeando uma onda de violência pela França toda que acabou resultando em mais de 10 mil mortos, tá? 10 mil protestantes mortos. Bom, mas em decorrência disso aconteceu uma coisa muito importante, que foi a criação do Edito de Nantes, em 1598. Ele foi importante porque ele estabeleceu a liberdade de culto e o fim dos conflitos na França. E para terminar, a criação da Companhia de Jesus, criada em 1534 pelo padre Inácio de Loyola, como uma medida também da Igreja Católica reagindo ao protestantismo, à expansão das igrejas protestantes, tá? Qual era a principal função da Companhia de Jesus? Atuar nos domínios coloniais ibéricos, ou seja, que pertenciam à Espanha e Portugal principalmente, onde os jesuítas, os padres jesuítas, que você já deve ter ouvido falar deles, catequizavam os nativos, ou seja, os índios, né, a população que vivia na América, e adaptando o catolicismo a essas culturas locais. Tinha a missão de reafirmar a fé católica, criar escolas religiosas e principalmente conquistar novos fiéis nos novos territórios conquistados por esses países. Na América, os jesuítas foram acusados de escravizar os nativos. No Japão, passaram a ser hostilizados após a proibição do cristianismo em 1587. Então, tem gente que defende, né, os jesuítas e tem gente que condena a ação deles. Bom, eu espero que vocês tenham entendido, então, o que foi a Reforma Protestante, como a Igreja Católica reagiu. Não se esqueçam de usar o fórum para tirar as dúvidas ou mandar mensagens. Beijos e até mais. Fiquem com Deus.